Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula, nós vamos ver como é que a gente pode estar fazendo transições e também animações dentro das nossas páginas web. Tá? Então vamos começar pela transição, que ela é bem mais simples, bem mais fácil. Então, vou começar estilizando a minha tag A, que é o link, tá? Que é este aqui, ó, esse aqui que está aqui embaixo, é a mesma página que a gente tinha no exemplo anterior, tá? Tem um footer, o address, e dentro do address eu tenho a tag A, que é essa tag A aqui que vocês estão vendo. E aí nós vamos estilizar ela aqui. Eu vou colocar um background color para ela, e vou colocar aqui uma cor, por exemplo, silver. Não, vou colocar silver não, vou colocar um black, e vou colocar o color white. Então eu fico com fundo cinza e a letra branca. Eu vou aumentar o page aqui, vou colocar o page como 1em, só para ficar maior. Tá? Ficar maior aqui fica mais fácil até de visualizar. E aí eu vou colocar aqui um over, o A over, que é o momento que eu passar o mouse em cima deste link. Aí quando eu passar o mouse em cima do link, eu vou trocar, inverter essas cores aqui. Eu vou colocar a cor branca, white, e o background vai ficar black. Então, F5, tá aqui normal, passei o mouse em cima, fico com fundo branco e a letra preta. Inverto isso aqui. Aí o que eu quero fazer agora é colocar aqui uma transição. Então vou colocar aqui um transition. E o tempo que vai levar essa transição. Por exemplo, 3 segundos. Então F5. Observe, quando eu passar o mouse em cima, ele troca devagarzinho. Ele leva 3 segundos para realizar essa troca aí nessas propriedades. Porém, quando eu tirar o mouse de cima, ele volta de uma vez. Ó. Então, aqui vai devagarzinho, leva 3 segundos. Tirei o mouse, acontece de uma vez. Então, para corrigir isso, basta colocar esta mesma propriedade aqui. 5. Levei o mouse, devagarzinho ele vai lá, ficando com fundo branco e letra preta. Tirei o mouse, volta a transição. Certo? Vamos melhorar isso aqui. Ao invés de colocar essas cores aqui, que acho que não ficou legal, trocar. Vou deixar o color black. Por enquanto assim, não tem nada para mudar. E aí nós vamos mexer aqui na margem. Na margem não, perdão, na borda. Border. Eu vou colocar uma borda sólida de 3 pixels. E essa borda vai ser black. E aqui eu vou copiar isso aqui. Não, vou colocar aqui só a cor. Border. Color. Então a cor da borda aqui vai ser uma borda mais clara. Vai ser uma borda, por exemplo, branca. E aí eu vou colocar um background color e vai ser um silver. Não, vai ser um gray, que é mais escuro, gray. Que é um tom de cinza, tá? Esse gray. E aqui o background color, eu vou colocar um silver. Então, ficou aqui, tá meio escuro. Passo o mouse, dá uma clareada. Só que o tempo aqui tá grande, eu vou diminuir. Colocar 1 segundo. F5. Desse aspecto aí. Posso trocar aqui também, em vez de ser sólido, eu vou colocar em set. E aqui para minha borda, eu vou colocar 3 pixels, out set. E não vou colocar branco aqui não, eu vou colocar blue. Vou colocar blue aqui. Ver como é que fica. Acho que 1 segundo ainda está demorando. Vou colocar 0.5. 0.5. Fica melhor, né? E a cor aqui vai ser um white. Deixar a cor branca. Então, clico, passo o mouse em cima, muda de cor, dá uma clareada.
tá? E aí a gente pode mudar aqui para fazer essa transição vários parâmetros, tá? Deixa eu colocar aqui MyRC largo. Tá? Vários parâmetros aqui a gente pode estar mudando e realizando essas transições, ok? Outra possibilidade que a gente tem ao trabalhar aqui com CSS, e essas regras são para o CSS 3, tá, pessoal? Esse transition não funciona em navegadores mais antigos, tá? Só nos navegadores mais novos. Outras propriedades que eu tenho é de animar. Para animar, eu preciso criar keyframes. Keyframes são quadros de parada, quadros chaves. Tá? Eu tenho quadros chaves e aí vai acontecer uma interpolação de um quadro até o outro quadro. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar a função aqui dos quadros chaves. Então eu vou dizer que é @keyframes e aí eu dou um nome qualquer, um nome que eu quero colocar aqui para minhas regras, por exemplo, modificar, ou animar, ou qualquer coisa. Vou dizer assim, deslocar, porque eu quero deslocar o texto, eu vou querer deslocar o H1. Então, coloquei deslocar, aí eu vou iniciar from, quer dizer, de uma regra, do início para outro lugar. Então, from, daqui até aqui, tá? Inicia lá no para até. E aqui dentro do from e dentro do to, eu vou colocar as regras, tá? Então, por exemplo, vamos colocar só a cor, que é bem simples a gente visualizar. Vou colocar aqui uma cor yellow. E aqui eu vou colocar um color red. Bem simplesinho, bem fácil de visualizar. Então, eu tenho um quadro-chave no início e tem um quadro-chave do fim, tá? Aí, eu vou estilizar, então, a tag H1. Na tag H1, eu vou precisar colocar o nome. Aqui eu coloquei o nome de deslocar. Nem ficou bom esse nome, né? Vamos colocar assim, animando. Vou colocar assim, fica melhor. Então, eu vou precisar colocar o nome dessa animação, lá para o H1. Então, eu vou dizer animation. Name. E eu coloco o nome animando. Porém, se eu fizer só isso aqui, não vai acontecer muita coisa. Tá? A gente vai ver que não vai ter nada. Ó. Pressionei F5, nada acontece. Por que nada acontece? Porque eu não falei qual que é o tempo que vai durar essa animação. Daqui até aqui, quanto tempo que vai levar? Né? Então, eu vou colocar um animation duration, duration, 3 segundos. Tempo. Então, o texto aqui vai do amarelo até o vermelho em 3 segundos. Terminou, volta a ficar preto, que é o padrão. Tá? Ó, vou pressionar F5 novamente. Vai do amarelo até o vermelho em 3 segundos. Terminou, volta a ficar preto. Tá? Nós podemos também colocar aqui a quantidade de vezes que essa animação vai se repetir. Então, animation, iteration, count. Então, quantas vezes isso vai repetir? Por exemplo, 3 vezes. Então, F5, fica amarelo, vermelho uma vez. Aí, amarelo e vermelho 2 vezes. E amarelo e vermelho aqui a terceira vez. E depois termina, pronto, volta a ficar preto, que é o padrão. Eu posso também, de uma forma alternativa, colocar aqui infinite. Dizer que isso é infinito. Então, ele vai ficar aqui amarelo e vermelho, aí volta para o amarelo, vermelho, volta para o amarelo, vermelho, isso aqui infinitamente. Tá? Vou colocar aqui também uma outra regra. Vou colocar aqui um margin left. Uma margem da esquerda. Qual que vai ser a distância da esquerda até o body, que é o canto aqui da janela? Então, inicialmente vai ser 0. E depois aqui eu vou colocar um margin left de 90%. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, tirar ele daqui, colocar só aqui para você ver como é que vai ficar. Tirar aqui também. Ó, margin left de 90% fica aqui, ó. 90% da página aqui é a margem. Se eu colocar 0, fica lá, encostadinho. É isso que eu vou mudar.
Então, vamos mudar isso aqui, só que lá na transição. Vou colocar aqui margin left 0, margin left 90. Quando é 0, não precisa de unidade de medida, tá? 0 é 0. Então, com margin left 90, é essa animação que eu tenho. Então, dentro de 3 segundos, ele muda de amarelo para vermelho e a margin left de 0 para 90. E como eu coloquei infinito, fica repetindo isso aqui infinitamente, né? Não para. Outra propriedade que eu posso mudar é o animation direction, a direção da animação. Essa direção ela pode ser normal ou ela pode ser alternate, pode ser alternada, né? Vamos observar qual que é a diferença de usar esse aqui, que é o normal, para o alternado. Então, salvei, vem aqui, F5, observe como é que vai ficar o alternado. Então, vai e vem, tá? Fica indo e voltando, ok? O padrão é normal. O padrão é isso aqui. Mas vamos deixar aqui o alternate, para poder mostrar outras propriedades para vocês. Então, tá aqui alternando, né? Aí, então eu tenho, obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome e a duração, tá? O restante é opcional. A outra propriedade que a gente vai ter aqui é o animation, timing, function. Aí isso aqui vai dizer como que a animação vai se comportar, tá? O padrão dela aqui, que ele está aqui, é easy, tá? Observe que ela, no início, ela começa devagarzinho, aumenta a velocidade, termina devagarzinho, aumenta a velocidade, vem devagarzinho. Então, nas extremidades, ela vem mais devagar. Se eu colocar aqui linear, isso vai mudar. Observe bem o jeito que está aqui, indo nas extremidades ele dá uma freadinha. Agora eu vou pressionar F5, observa a diferença. Ele não dá aquela freadinha nas extremidades, né? Ele vai direto. Tá? É bem sutil, né? E se eu voltar aqui para o padrão, aqui, eu vou observar que vai dar uma freadinha. Tá? Dá essa freada aí. Quais são os valores que eu consigo colocar aqui no Animation Time Function? Né? Tem alguns valores e esses valores vão ser esses aqui. Ó. Linear, né? Não dá freada. Aqui é como se fosse o tempo, tá? Então ele não freia. No Waze, ele começa devagarzinho, acelera e termina devagarzinho. Tá? Então vamos dar uma olhadinha lá de novo, novamente. Tá o Waze aqui. O Waze começa devagarzinho, acelera e termina devagar. E se eu colocar o linear, né, não tem essa freada aqui no início e no fim. Né? O tempo é linear. Ok? Eu vou deixar depois essa página aqui para vocês, lá no Moodle, para que vocês consigam dar uma olhadinha nela também. Tá? Vou deixar essa página aqui lá. Sim, tem outros valores, tá? Easy in, começa devagar, depois, né, acelera. O easy in out, o easy out. Então, tem vários outros valores aqui que a gente pode estar utilizando. Tá? Vamos testar aqui, então. Easy in. Vamos ver a diferença. Começa devagarzinho. Aqui ele não freia, é ligeiro. Se eu utilizar o easy out, Ctrl S, vem aqui, F5. No finalzinho ele dá uma freadinha, vai devagarzinho, depois volta rápido. Tá? Então tem essa propriedade aí. Um outro valor que a gente pode estar utilizando, e que é mais complicado até da gente entender um pouquinho, mas que dá muito mais poder para as nossas animações, é o Cubic Bezier. O Cubic Bezier eu preciso passar para ele 4 parâmetros. Vamos observar aqui os parâmetros que eu vou passar para esse Cubic Bezier. É o seguinte, ele vai ter esse gráfico, começa no ponto 00 e termina no ponto 11. E aí eu especifico outros 2 parâmetros que vai fazer com que ele faça essa curva Bezier. Tá? Então eu especifico outros 2 pontos para ele ter a curva Bezier. Por exemplo, um ponto está aqui,
o outro ponto está aqui. E ele faz esse tipo de curva aqui. Ok? Se eu colocar aqui, por exemplo, 0 e 0 para o primeiro ponto, o P1, o P0 é sempre 0, 0. E o P3 é sempre 1, 1. Eu vou modificar só o P1 e o P2. Então, se eu colocar aqui 0, 0, 1 e 1, é como se essa curva fosse reta, mais reta possível. Tá? Então, F5 ficou se comportando como se fosse um linear. Tá? Se eu colocar esses valores, mesmo que estão aqui, aí observe que esse gráfico aqui, ó, vai lembrar aquele gráfico lá do Waze, que a gente já havia visto. É mais ou menos esse, não, esse gráfico Waze não, esse gráfico aqui, ó, Waze in out. Lembra um pouquinho ele, não dá umas aceleradinhas aí no início e no fim. Né? Aqui no início vem mais, né? Dá umas freadinhas aqui. Então, vamos tentar colocar esses valores aqui. 0.075, 0.75, 0.875, 0.36, tá? Esse primeiro ponto e esse outro segundo ponto aqui. Vou salvar. Ó, aqui está o anterior, tá? 0011. Vamos colocar esse novo aqui agora para ver, ó. Observa a diferença aí, né? É mais ou menos como fosse aqui, ó. Vem aqui um movimento mais rápido e depois dá uma freadinha, volta a ser rápido. Dá uma freadinha, volta a ser rápido. Dá uma freadinha e volta a ser rápido. Tá? Esse é o valor aí que a gente que colocamos aqui. E aqui você vai brincando com os números e vai tendo outras possibilidades. Tá? Aqui, nesse gráfico, é o tempo e aqui é o movimento. Tá? Eu posso definir também um delay. Tá? Posso definir aqui um animation delay. Por exemplo, 5 segundos. Então, vou pressionar F5. Pressionar F5, está aqui parado. Conta até 5, espero 5 segundos, e aí a minha animação vai começar. Eu posso também, né, de uma forma diferente, colocar aqui em porcentagem, tá? Aqui vai do início até o fim. Então, isso aqui é 0%, isso aqui é 100%. E eu posso definir outros pontos. 70%, 80%, 50%, etc. Então, vou colocar aqui 50%. Então, vou dizer que quando estiver em 50%, o color vai ser, por exemplo, blue. E o margin. Vou deixar só a cor por enquanto. Então, espero aqui os 5 segundos que eu coloquei lá no delay. Aí começa, ó, ficou azul, depois volta a ficar vermelho. Então, começa aqui no amarelo, azul, vermelho. Tá? Vou mexer aqui no margin também. Margem. Vamos colocar aqui menos 30. Vamos ver como é que vai ficar. Espero 5 segundos. E aí depois a animação começa. Depois eu coloco margem left, né? Senão fica margem total. Eu quero só a margem da esquerda. Porque senão ele mexe em todas as margens, né? De cima, de esquerda e tudo. Aí por isso que estava subindo a página. Então, ele vai 30% para a esquerda e depois avança. Né? Por isso, esse comportamento aí. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço. Até a próxima.